Bom dia, irmãos e irmãs. Nós desejamos de coração as boas-vindas a todos no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta hora da manhã, todos que estamos reunidos aqui são, de fato, bem-vindos a nós de coração e também aqueles que estão ligados via internet. Nós desejamos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, as boas-vindas para essa transmissão e que em todos os lugares onde a sua palavra chega, que o Senhor possa cumprir aquilo para o qual Ele a envia. Em cada um individualmente onde se encontre e cada um que aceita a sua palavra, que ele possa chegar à convicção que Ele estará junto. Quando o Senhor retornar, que de fato seremos levados junto com Ele para a sua glória. Saudações para serem passadas, diversas saudações, e recebemos algumas informações de todo mundo, os irmãos e irmãs que estão ligados, se sentem ligados conosco, todas as congregações deixam saudar-nos, e assim também a partir daqui nós passamos as saudações calorosas em todos os lugares onde somos ouvidos, em especial deixam saudar Erich e Helena Schlack, não estão muito longe daqui, o irmão ele está com uma deficiência agora, mas eles creem na palavra e seguram-se firme nela, e isso é o mais importante, que não nos deixamos segurar por nada, mas que de fato tenhamos a verdade e ouçamos e temos aceitado. Em especial, quero ainda entrar nas saudações que cantamos como coral. O último hino está na terceira estrofe. Somente este pode cantar juntamente o hino de louvor. Aquele que encontrou graça diante de Deus, que pela fé em Jesus Cristo como seu Redentor foi liberto do pecado e da morte. E então, ó maravilhoso hino de louvor lá em cima no trono, quando o céu e a terra cantam ao Filho. É isso que também para nós vale sempre. Cada um que aceitou o Senhor, que se ligou a Ele, ao qual Ele concedeu graça, ele também pode, assim como ouvimos agora, ele pode aceitar a palavra na claridade e na verdade, crer nela. Um hino maravilhoso, sou o nome de Jesus sobre mar e sobre terra. No grande nome de Jesus, consolo e descanso encontrei aqui. Nós precisamos de consolo e descanso. Nesse mundo há muita perturbação. Não precisamos entrar em detalhes sobre isso. E pelo nome, isso foi importante repetir mais uma vez, pelo nome, a maldade, a malícia, o ódio e a inveja desapareceram. Isso não pode ser. Se fomos nascidos de novo, ódio e inveja e malícia, não. Aos prisioneiros, aos cativos, eles dão liberdade. Glória ao precioso Cordeiro de Deus. E é nisso que, de fato, podemos dizer, todos podemos dizer, sim, eu recebi libertação, eu posso ser um filho de Deus. O Senhor possa nos abençoar nessa hora da manhã, pela riqueza da sua graça e também aquilo que ainda ouviremos, que seja edificador para nós, que seja consolador para nós, que fortifique a nossa fé. Nós queremos juntos ainda cantar um hino, qual seja o número 20, o hino número 20, não temas mais, veja, estou contigo.
não temas mais. Veja, eu estou contigo. Esta é a minha lâmpada aqui no caminho. Por meio das nuvens brilha a luz da promessa. Veja, eu estou com você e eu não te abandono. Não, jamais sozinho. Não, jamais sozinho. Assim o Senhor me prometeu. Jamais Ele me deixa só. Não, jamais só. Não, jamais só. Assim o Senhor me prometeu. Jamais Ele me deixa só. Os lírios podem murchar, o aroma das rosas pode passar, o sol pode se escurecer, mesmo assim permanece firme. Jesus, minha alegria, Ele, o meu raio de sol, jamais me abandonará. Ele jamais me deixa só. Não, jamais só. Não, jamais só. Assim o Senhor me prometeu. Jamais Ele me deixa só. Não, jamais só. Não, jamais só. Assim o Senhor me prometeu. Jamais Ele me deixa só. Se o caminho ainda seja escuro, se certo mal me ameaça, eu o ouço dizer: filho, eu estou com você. Lá em cima eu verei a face de Jesus. Em júbilo, então entoará: não, Ele não me abandonou aqui. Não, jamais só. Não, jamais só. Assim o Senhor me prometeu. Jamais Ele me deixa só. Não, jamais só. Não, jamais só. Assim o Senhor me prometeu. Jamais Ele me deixa só. Jamais, não, jamais só. Porque Ele deu a promessa: estarei convosco até os confins da terra, até o fim do mundo. E se confiamos nele, também alcançaremos o alvo que está diante de nós. Nós não sabemos, ou assim, nós sabemos que não por nossa própria força, por obras próprias, mas por sua graça e pelo seu poder. Enquanto permanecermos na palavra, enquanto esta preciosa, verdadeira palavra de Deus for nosso fio de prumo, então estamos no caminho certo e o Senhor nos levará de fato conosco. Eu estou convicto disso. E vocês também de fato estão, porque isso tem que ser vivo dentro de nós, que nós somos redimidos, que somos libertos, soltos do pecado, da incredulidade, do pecado da incredulidade.
tudo mais são falhas aqui, falhamos ali. E o Senhor, Ele olha ao largo disso. E essas não são palavras vazias ou somente consolos de alguma forma, ou coisas que se vê no futuro, não. Nós estamos convictos com essa segurança que o Senhor em breve virá. Vamos cantar mais um hino, número 27. É verdade que Jesus morreu por mim e expiou a minha culpa. E no corinho, amados, abram seus corações, agradeçam ao Senhor e cantem do profundeza do coração. Por favor. É verdade que Jesus morreu por mim e expiou a minha culpa, que o Filho de Deus espaireceu na cruz. Oh, que graça maravilhosa! Lá na cruz, veio a manhã para mim e os olhos do cego foram abertos. Pois no coração deixei o Salvador entrar. Hosiana, agora a paz é minha. O Cordeiro de Deus carregou o meu pecado, valeu para mim o seu grito de dor. Então eu vejo lá no madeiro da cruz o que é o amor de Deus. Lá na cruz, veio a manhã para mim e os olhos do cego foram abertos. Pois no coração deixei entrar o Salvador. Hosana, agora então a paz é minha. Ó Senhor, com lágrimas jamais poderei pagar a dívida a Ti. Então toma-me, Jesus, a mim mesmo, pois é tudo o que eu tenho. Lá na cruz, veio a manhã para mim e os olhos do cego foram abertos. Pois no coração deixei entrar o Salvador. Hosana, então agora a paz é minha. Lá na cruz, veio a manhã para mim e os olhos do cego foram abertos. Pois no coração eu deixei o Salvador entrar. Hosana, então a paz é minha. Lá na cruz, veio a manhã para mim e os olhos do cego foram abertos. Pois no coração deixei entrar o Salvador. Hosana, agora então a paz é minha. Amém. Assim seja, e não somente que tenhamos cantado, mas que tenha se tornado, ou seja, realidade em nós, que aquilo que aconteceu na cruz, que nós tomemos para nós, cada um pessoalmente, e não pensemos, sim, para mim não há nada lá. Não, sim, ou sim há para você lá. Hoje ainda esse sangue fala por nós, porque estamos sob a proteção do seu sangue. Assim como Israel, obrigado. Assim quando Israel partiu e o sangue foi pintado nas portas e no ombreiro e o ângulo estrangulador teve que passar ao largo deles, assim estamos debaixo do seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. E o inimigo, o anjo estrangulador, não tem direito em nós. Ele tem que passar ao largo de nós. E isso pode e tem que estar firmemente ancorado em nós. Que o inimigo, sim, ele
nos quererá amedrontar. Assim é nesse mundo. Mas nós temos uma confiança, nós podemos dizer sempre, sim, você pode ficar gritando, eu sei onde há o meu lugar de descanso, eu sei onde estou protegido. Isso é debaixo da proteção do seu sangue. Ele guia e nos direciona por sua palavra, por seu Espírito Santo. Eu desejo nos ler o Salmo 27, Salmo 27. Aqui está como título, confiança feliz no Senhor, ou alegre no Senhor, e pedido por sua proteção adiante ainda. Também nós dependemos da sua proteção, e nós podemos ter essa alegre confiança no Senhor. Assim está aqui, então, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, ou estar na adoração no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Também nós somos exigidos a trazer-lhe a gratidão e a honra, para buscá-lo, para que nós não queremos levantar sobre os nossos inimigos. Nós temos mais o anseio que os inimigos aceitem o Senhor, que eles reconheçam que também para eles há uma salvação. Não. Eu quero trazer sacrifício com louvores para Ele. O louvor dos nossos lábios, o sacrifício de louvor dos nossos lábios, que de fato possamos trazer a Ele a gratidão e louvor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. E também nós hoje, essa é uma exigência para nós. Deveis buscar a minha face. E então nós podemos dizer, por isso eu busco, ó Senhor, a tua face. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque ou se meu pai e minha mãe desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e aos que respiram crueldade. Sim, louvor seja a Deus. Eu estou certo de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, esteja consolado e o seu coração esteja fortalecido. Sim, espera no Senhor. Também esta é uma chamada, uma exigência para nós de perseverarmos no Senhor e esperar, confiar nele. E ele, sim, Davi, eu disse,
o inimigo, ele me ataca. Sim, também nós somos atacados ou de uma outra coisa, mas nossa confiança e nossa fé vai ao nosso Senhor. Louvor seja a Deus, estou certo de olhar a bondade do Senhor na terra dos viventes. E persevere no Senhor, esteja consolado, e o teu coração não desanime. Sim, espera no Senhor. Amém. Vamos nos levantar e juntos orar. Pai Celestial, graças seja a Ti por Tua graça e por Tua fidelidade, já por aquilo que pudemos trazer expresso nos hinos, que consolou os nossos corações, que nos edificou, e que também lemos aqui nesse Salmo, que Davi, ele confiou em Ti, assim também nós podemos confiar em Ti, porque Tu és a nossa proteção e o nosso escudo, e eu Te peço, consola cada um que está aqui presente e em todos os lugares lá, onde foram conectados, onde é necessário consolo, que Tu possas consolar por meio de Tua palavra, onde é necessária cura, que também lá Tu possas curar, e onde libertação é necessária, que possa acontecer a libertação para a honra do Teu nome. Eu Te agradeço de todo o coração, que podemos vir com tudo a Ti, na convicção que Tu nos ouves. Louvado seja o Teu santo nome, eternamente. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Quão gratos somos a Deus todas as vezes quando chegamos debaixo do eco da Sua palavra e podemos ouvir o que Ele tem a nos dizer e nos podemos deixar abençoar novamente. O irmão Rus disse, eu deveria dizer o que está no meu coração. Isso é uma coisa difícil. No meu coração há um grito que nós ouviríamos a partir do céu. Um grito para que Deus chegue ao seu direito. Um grito para que Ele comece a agir e para que possamos estar à sua disposição. Quando a palavra foi lida, todos nós compreendemos como foi difícil o texto que foi pronunciado aqui. E justamente os judeus, que já tinham grande dificuldade com tudo, foi-lhes dito: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E assim, terrenamente como eles eram, ou terrenos como eles eram, eles imaginaram a coisa de forma muito assim vívida, assim, a carne dele assim, um pouco distribuída, e cada um pega assim um pouco, e o sangue também um pouco assim dividido. Mas aqui está o ponto, ou seja, no versículo 63. É o Espírito que cria a vida. A carne não ajuda em nada. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Nessas palavras, o sentido divino tinha que ser compreendido. Aí não adiantavam pensamentos terrenos, mas era necessário que o pensamento divino seguisse as palavras divinas para saber o que o Senhor realmente queria dizer. Ele entregou o seu corpo e derramou o seu sangue para redimir uma congregação que recebeu parte nele. E assim como ele veio à humanidade, ele nos deu, por isso, a possibilidade de sermos restaurados de volta à condição divina, como já contemplamos. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá eternamente.
o ter parte nele, não apenas em pensamentos ou em termos de ensinamento, mas por meio de uma vivência, de uma experiência com Deus. E nós sempre dissemos, repetidas vezes, Deus, Ele pode ser experimentado, Deus pode ser vivenciado também nesses dias. Nós temos um acesso à palavra de Deus. Recebemos esse acesso no qual o Espírito nos revelou a palavra e a vivificou. Naturalmente, se tivéssemos sido incrédulos naquela época, então teríamos reagido assim como os judeus reagiram naquela época. Para eles, era simplesmente irritante, era um escândalo. Mas para os crentes, não era um escândalo. Eles permaneceram com o Senhor, e especialmente os 12, pois lhes foi perguntado, vocês também querem se apartar de mim? Então veio essa impactante resposta, Senhor, para onde deveríamos ir? Tu tens palavras da vida eterna. E nós temos a fé e o conhecimento de que tu, ou recebemos essa fé e esse conhecimento que tu és o Santo de Deus. Essa foi a resposta daqueles que não se escandalizaram. Se eles compreenderam isso, vamos deixar em aberto. Mas eles permaneceram com o Senhor. Se compreenderam ou não, eles permaneceram com o Senhor. O mesmo também nós podemos testemunhar. Ao longo dos anos ouvimos certas coisas, lemos e as não compreendemos, mas nós permanecemos com o Senhor. Nós não nos afastamos, mas permanecemos com o Senhor e o seguimos passo a passo, de clareza em clareza e de verdade em verdade, de conhecimento a conhecimento. E assim continuará até que passemos do crer para o ver. Nesse contexto, porque aqui também se trata que ele deu a sua vida, eu penso naquilo que está escrito na carta aos Hebreus. Eu creio que é no capítulo 13, momento... Hebreus 12, primeiramente. Não, é 13, sim, é naturalmente 13. Hebreus 13, qual seja, a partir do versículo 7. Vamos tomar a partir do versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, que vos anunciaram a palavra de Deus. Considerai bem o seu fim e tomai a sua fé por modelo. A fé dos homens de Deus era uma viva revelação. Eles ouviram a palavra, a receberam por inspiração, e assim como em nós a fé vem da pregação, assim neles a fé entrou quando eles receberam a palavra. E se está escrito na carta de Judas que devemos lutar pela fé, que foi transmitida aos santos de uma vez por todas, então assim temos que entender. Judas, versículo 3, amados, é o meu desejo de coração acerca da salvação comum. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos.
A fé foi confiada àqueles que não duvidam daquilo que Deus falou. Uma pessoa que duvida não crê, e quem crê não duvida. Mesmo, como já foi dito, não compreendemos certas coisas, ou diretamente não compreendemos, mas cremos que é verdade. Nós cremos que está certo, porque Deus o disse e porque está escrito na palavra. Devemos, portanto, tomar como exemplo a fé daqueles que perseveraram e que naturalmente receberam a sua recompensa. Depois aqui, no versículo 8, muito conhecido, Jesus Cristo é ontem e hoje eternamente o mesmo. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Nós temos um altar de sacrifício de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, a parte exterior, porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta da cidade. Assim, saiamos, pois, a ele fora do arraial, ou acampamento, levando o seu vitupério, o seu opróbrio, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Se fomos abençoados, salvos e perdoados por Deus, então vem gratidão em nossos corações. E nós trazemos o sacrifício de louvor, sacrifício de ação de graças dos nossos lábios para Deus. E está escrito: a quem me glorifica, mostrarei o caminho da salvação. Existem certas diretrizes na palavra de Deus. E também, essa também é uma delas, uma diretriz. Agradecer a Deus pelo que Ele fez em nós. Jesus, nosso Senhor, saiu para fora da porta da cidade, sofreu, carregou a cruz, derramou o seu sangue para purificar e santificar um povo para si que fosse apto para boas obras. Por nós mesmos não somos, mas pela sua graça nós nos tornamos. E também por isso queremos agradecer a Deus de coração. Eu tenho mais uma palavra que se encaixa bem aqui, qual seja tirada de Hebreus, capítulo 11, versículo 24. E então gostaria de saber se temos perguntas para que possamos responder então. Afinal, hoje à noite é hora bíblica, estudo bíblico, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 24. Pela fé, Moisés
sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa celestial. Depende sempre, ou trata-se sempre, de em que fixamos nossos olhos. Se tivermos o alvo em mente e soubermos qual é a recompensa que nos espera na glória e o que isso significa para a eternidade, ou que está ligado a isso para a eternidade, então podemos deixar as coisas de lado à esquerda e à direita e recusar as melhores e maiores ofertas se elas fossem capazes de nos desviar do caminho e impedir que alcancemos o alvo. Moisés recebeu uma oferta muito grande. Está aqui. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele teria tido uma posição muito privilegiada, um grande homem com muita influência e assim por diante. E talvez até chegasse ao trono. Mas tudo isso não significava nada para ele. Pelo contrário, ele desprezava isso. Ele desprezou isso. E a razão também é dada. Ele preferiu sofrer aflições com o povo de Deus. Precioso coração. Quando você se decide seguir ao Senhor, pode até acontecer que grandes ofertas venham aqui e ali, mas se elas servirem para nos desviar do alvo, então deixe-as à direita e à esquerda e fique no caminho que leva à vida eterna. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus aflições. É essa também a sua e a minha atitude? Sim, essa é a nossa atitude. Nós queremos assumir todo o desprezo que o povo de Deus tem que suportar por causa da palavra e do nome de Jesus. E por quê? Porque temos o alvo diante dos olhos. E pode vir o que vier. Nós sabemos em quem cremos. Nós sabemos o que nos espera no fim do caminho. Nós já lemos anteriormente sobre a fé e também nos referimos brevemente a isso. Aqui, por exemplo, quase 20 vezes em um capítulo em Hebreus 11 é falado da fé. E o que se tornou possível por meio da fé. E quem eram as pessoas que creram? Eram pessoas que se dirigiram a Deus, as quais Deus chamou e com as quais Deus tinha um plano. Eles creram no seu tempo e com isso deram o seu testemunho de que estavam do lado de Deus e dispostas a suportar o opróbrio. Mas ouçam, Cristo sequer havia nascido naquela época. Está em Lucas 2, simplesmente, hoje nasceu-vos Cristo, que é o Senhor, na cidade de Davi. Na época de Moisés, Cristo ainda não havia nascido.
E está aqui, ele considerou o opróbrio de Cristo maior riqueza do que os tesouros do Egito. Ou os profetas foram videntes. Eles viam em espírito o que estava por vir. Eles sabiam que o Messias virá, que é o Cristo, o Senhor. E já naquela época, eles eram partes da palavra que finalmente se tornou carne e foi revelada aqui na terra. Todos os homens de Deus, todos os profetas, em seu tempo, revelaram uma parte do plano divino de salvação. E a eles foi revelado que não serviam a si mesmos, mas a nós, que herdaríamos a salvação. Assim está escrito. Nenhum profeta serviu a si mesmo. Primeiro serviam a Deus e depois ao povo de Deus para expor e anunciar todo o plano de salvação. Ele considerou o opróbrio de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa celestial. Eu posso imaginar o que assim é descrito em Mateus 17. Lá o Senhor sobe com 3 dos seus discípulos no Monte da Transfiguração e de repente aparecem Moisés e Elias e eles conversam entre si sobre o desfecho que tudo aquilo em Jerusalém teria. Como Moisés deve ter se sentido lá? Talvez ele já tivesse pensado que valeu a pena recusar a oferta terrena e aceitar a oferta divina, segurá-la firmemente, porque tinha em mente a recompensa celestial. E lá no Monte da Transfiguração, aliás, Elias também, e todos os outros profetas, eles deram as costas a esse mundo. E como diz as Santas Escrituras, o mundo não tinha valor para eles. Eles carregavam a nobre semente da palavra de Deus. Foram apedrejados, perseguidos, espancados, martirizados, crucificados, e assim por diante, e assim por diante. E nosso Senhor diz, onde há um profeta que não perseguistes, um enviado de Deus que não apedrejastes, eles foram, e Deus estava com eles. Nós podíamos perguntar, sim, se Deus estava com eles, porque eles tiveram que ir para cavernas, em peles de cabras e passar por tantos sofrimentos. Aqui estamos lendo, outros sofreram escárnio e açoites, além de correntes e masmorras. Hebreus 11, 36, então 37. E foram apedrejados, torturados, cerrados, executados com machado, andaram de um lugar para outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras, em privações, tribulações e maltratos. Aqueles de quem o mundo não tinha valor, vagaram pelos desertos e montanhas, pelas cavernas e pelas covas da terra. E todos estes, tendo recebido o testemunho da fé, não alcançaram a realização da promessa, porque Deus tinha reservado para nós algo melhor, que eles não alcançariam a perfeição sem nós. Deus faz tudo certo, mas olhem, quão difíceis foram os caminhos daqueles aos quais Deus chamou, daqueles que Deus usou. Um compositor de hinos disse assim: devo eu andar sobre rosas, enquanto outros têm que andar sobre espinhos?
Desejamos, puramente como seres humanos, um caminho direto e elegante, mas ele não existe. O caminho de Deus é íngreme e espinhoso, é estreito, mas ele leva para cima ao céu. E se todos esses homens que carregaram a semente divina da palavra tiveram que suportar a zombação, rejeição e tudo mais, então nós devemos esperar reconhecimento, devemos pensar que um dia esse mundo dirá, sim, isso vocês fizeram muito bem. Isso não é possível. Vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Se eles me odiaram, também odiarão a vós. Porque o discípulo não está acima do seu mestre. Se passou com ele, assim como ao seu Senhor, então ele pode estar satisfeito. Por favor, não vamos esperar para encontrar reconhecimento nesse mundo. Isso, o irmão Branham, como um profeta ungido por Deus, ele viu isso muito bem, profundamente, com clareza. Ele disse muitas vezes, todas as vezes, quando após um avivamento espiritual, a coisa esfria, então é organizado segundo o modelo da primeira organização. Então trata-se de reconhecimento pelo Estado, reconhecimento nesse mundo. E o que acontece então? Então perdemos de vista o que é o importante. Então estamos preocupados, exatamente como todos os outros, e já estamos deslizando. Deus cuidará. Por isso, também o irmão Branham disse que desse último avivamento não surgirá uma nova denominação, mas que a congregação noiva será levada à sua consumação. E assim como o noivo não encontrou reconhecimento, também nós, se pertencemos à noiva, não receberemos reconhecimento. Mas assim como está escrito, todos os que foram destinados à vida eterna se tornaram crentes. Assim também nós queremos agora que todos os que são chamados ou destinados à vida eterna, eles crerão, se tornaram crentes. Mas não teremos que nos adaptar a eles, eles terão que se apresentar a Deus e a sua palavra. E aí temos já o ponto do que se trata. Deus não pode ir em todas as direções. Deus quer que todos vão em sua direção. Ele quer que nós respeitemos a sua palavra, que a aceitemos e a tomemos e que lhe demos razão e não contradigamos, nem interpretemos, mas simplesmente digamos, tu disseste e assim está certo também. Voltando aqui a Hebreus 11, versículo 26, um versículo maravilhoso. Tendo por maiores riquezas o vitupério, o opróbrio de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O que Deus disse a Abraão? A tua recompensa será muito grande. E por quê? Porque ele creu a Deus. Simplesmente creu a Deus. Ele riu, mas Abraão riu com sinceridade, vocês todos sabem disso. Sim, Abraão, quando a promessa foi feita, eu não sei se vou encontrar assim logo, mas Sara também riu uma vez, riu por dentro, em si mesma. Isso está no capítulo 18, mas no capítulo 17, versículo 17 está escrito: então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu. Ele riu com toda a força. Riu de todo o coração.
Eu li na Bíblia, não no jornal, eu li na Bíblia. Gênesis 17, versículo 17. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, pois pensava comigo mesmo, a um homem de 100 anos ainda lhe nascerá um filho? E Sara, com 90 anos, ainda será mãe? Então Abraão disse a Deus, se Ismael pudesse viver diante de ti. E vocês sabem o que Deus disse. Aqui, no capítulo 18, foi Sara quem riu, e ainda por cima ela mentiu. E isso não foi bom. O Senhor, Ele teria julgado na hora, se não fosse pela promessa que havia feito Abraão. Aqui, em Gênesis 18, 13, então o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e pensou, será que eu, sendo velha, ainda posso ter filho ou ser mãe? Acaso há alguma coisa impossível para o Senhor? No tempo determinado, daqui a um ano, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Sara negou e disse, eu não ri, pois tinha medo. Algumas pessoas também mentem por medo. Nem todos mentem porque gostam, especialmente alguns mentem por medo. E, como já foi dito, esse assim foi o caso. Eu não ri, ela disse, pois estava com medo. Mas ele respondeu, sim, você riu. O Senhor não deixou isso em aberto. Ele não a deixou escapar, ele a corrigiu e disse, foi assim que foi. Quão misericordioso é o nosso Deus. Está escrito onde está Romanos 4, versículo 3, Romanos 3, versículo 4. Deus é verdadeiro, embora todo ser humano seja mentiroso. E vocês sabem, eu disse isso hoje aos nossos amados irmãos, irmãs, irmã Gudekuns, e nós ganhamos uma nova irmã que foi batizada aqui hoje. Sejam muito bem-vindos no nosso meio, Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe todos vocês. E, de repente, durante a conversa à mesa, eu disse que Maria proferiu a pior mentira que já existiu na Terra. E vocês podem imaginar o que isso acarreta quando se faz uma afirmação dessas. Mas é verdade. Vocês podem ler quando o Senhor Jesus, aos 12 anos, ficou no templo em Jerusalém. Então ela volta e diz toda agitada, o seu pai e eu procuramos por você com toda a força e assim por diante. Procuraram assim, toda a agitação. Com isso, ela disse a maior mentira e designou José como pai de Jesus. Você pode imaginar porque então o Senhor interveio e disse, vocês não sabiam que eu tenho que estar naquilo que é do meu pai? Ele corrigiu imediatamente. Se eu escrever isso de novo, então o Papa, ele me sobe sobre a cabeça. Mas como eu disse, todos eles ainda vão receber o que merecem e ainda virá sal acima de tudo. Todas as coisas que não estão corretas têm que ser uma vez endireitadas. As pessoas, não sei se vocês, eu sei que não posso dizer a ninguém, mas na última edição da revista externa Estrela, na página 216, eles publicaram a piada da semana. E eu vou dizer a vocês, isso me moviu de tal forma interiormente, vocês sabem que é uma piada
Eles publicaram, mas incluíram o nosso Senhor nisso. E aí eu tive que escrever. Não tinha como evitar. Era mais ou menos assim. Um judeu se torna católico e reclama com Deus, ou seja, o pai judeu ficou horrorizado com o filho que se tornou católico e renunciou à fé judaica. E nisso eu quase dei um nome mau a essa piada, porque estou indignado por dentro. Então está lá dentro que o bom Deus disse: não se aborreça, pois meu filho também era católico. Você pode imaginar, eu não sei o que eu poderia fazer. E naturalmente eu escrevi, eu não sei se será publicado, mas as pessoas realmente perderam tudo, todo temor a Deus, tudo e mais tudo. Uma coisa eu digo a vocês, nem Maria nem ninguém era católico. Nos primeiros 3 séculos não existia sequer uma igreja católica, havia apenas uma congregação cristã em Roma, nada mais. Havia congregações cristãs em Corinto, Éfeso, em todos os lugares. Sim. Um dia, como já disse, vamos subir no telhado das pessoas e elas de cima de nós, mas Deus nos destinou a isso. No fim dos tempos, enfrentar novamente essas 2 colunas, como Sansão. Pegar essas 2 colunas. No meio tempo, nós moemos um pouco o moinho e as pessoas nos lamentam que ainda não tenhamos avançado mais, mas não se preocupem. Dentro de nós, grita de dia e de noite: Senhor, mais uma vez, para que se revele que Tu és o verdadeiro Deus e nós, o Teu povo. Sim, nós temos uma maravilhosa mensagem divina que tem que ser trazida. E quantas vezes o irmão Branham disse que nos tempos da reforma religiosa e das outras eras da congregação, muitas pontas soltas ficaram por resolver. As coisas não podiam ser vistas e compreendidas assim, como é o caso hoje. Até mesmo o profeta Daniel disse no capítulo 12, no versículo 4, ou Deus disse a ele: sela o livro até o tempo do fim. Então muitos o examinarão e assim o conhecimento aumentará. Nós somos gratos por podermos viver no tempo em que os selos foram abertos, no tempo em que os mistérios da palavra e do reino de Deus e o mistério de Cristo foram revelados, no qual estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Por um lado, ocultos, por outro, revelados. Isso novamente é o belo nisso. Assim foi sempre e assim permanece. Uns vêm, outros não vêm. Uns compreendem, outros não. Uns aceitam, outros rejeitam. Vamos chegar rapidamente, provavelmente não teremos mais perguntas, talvez há mais respostas do que perguntas que puderam ser feitas. Continua aqui: pela fé, ele saiu do Egito, sem temer a ira do rei, pois se tornou forte, como se visse o invisível. Também essa é uma palavra maravilhosa. Hebreus 11, 27. Pela fé, ele deixou o Egito, sem temer a ira do rei, pois se fortaleceu, se tornou forte, como se visse o invisível. Que a fé possa nos dar olhos ungidos, para que também nós possamos compreender, embora o Senhor seja invisível aos nossos olhos, mesmo assim sabemos que Ele disse: eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Não vos abandonarei, nem vos deixarei. Tudo é novamente fé.
Isso é fé, que é revelação. O irmão Branham disse tantas vezes, fé é revelação. Revelação sobre aquilo que Deus comunicou e prometeu aos que creem. Revelação viva, ligação com Deus por meio de sua palavra e do Espírito, e revelação sobre aquilo que Deus prometeu. E a fé já aceita isso como se tivesse acontecido. Imagine, Moisés considerava o opróbrio de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Foi Moisés quem disse, de entre os teus irmãos, Deus suscitará um profeta como eu. Quem não ouvir a ele será exterminado do meio do povo. Então, não era mais Isaías ou Jeremias, então era o profeta de Deus. A palavra que se tornou carne, como está escrito, Deus, nos tempos antigos, falou aos pais por meio dos profetas, mas no fim dos dias falou a nós por meio de seu Filho. Já reconhecemos claramente que Deus deu a resposta. Pela fé, ele saiu do Egito sem temer a ira do rei, pois se tornou forte como se visse o invisível. Pela fé, ele ordenou a Páscoa e a aspersão com sangue, para que o anjo da morte não tocasse os primogênitos dos israelitas. Nós já percebemos o que é a fé. A fé está ligada àquilo que Deus diz, e quem crê, coloca em prática. Deus disse, cada família deve sacrificar um cordeiro e pintar o sangue nos ombreiros das portas, e eles fizeram, na fé, aquilo que Deus disse. E Deus cumpriu a sua palavra. O anjo estrangulador, o anjo da morte, que assolava toda a terra e causava gritos em todas as casas, de modo que não se podia suportar, e eis que nas casas dos israelitas havia paz e tranquilidade. O sangue estava nas ombreiras das portas, e o Senhor disse, quando eu vir o sangue, passarei poupando ao largo da casa, porque está um primogênito, e ele está debaixo do sangue. Nós somos como primogênitos, nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. O anjo estrangulador pode se enfurecer, ele quer nos devorar. Ele anda por aí como um leão rugindo, eu não sei quando ele ficará satisfeito, mas deixe-no ir. Um dia ele também não estará mais aí. Então eu também me alegrarei quando ele for amarrado e então jogado para baixo. Mas ele tem a sua tarefa a cumprir. Esse versículo eu gosto de ler mais uma vez. Pela fé, ele ordenou a Páscoa e a aspersão com sangue, para que o anjo da morte não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Assim Deus havia dito. E Moisés, ele transmitiu a ordem, ele e todos os outros agiram de acordo com ela, e vejam, eis que lhes nada aconteceu. Os primogênitos permaneceram intocados. Quando eu vir o sangue, então passarei ao largo de vós, vos poupando. Pela fé, eles atravessaram o Mar Vermelho, como se fosse terra seca. Sim, se Deus diz, eu os tirarei daqui para outra terra, e se o mar estiver no caminho, então Deus abre um caminho onde sequer há um caminho. Isso nós temos que dizer assim. Nosso Deus nunca fica numa situação de apuro. Ele abre um caminho lá também onde sequer há um caminho e prepara ao seu povo esse caminho. Mas está escrito pela fé. Pela fé. Atravessaram o Mar Vermelho
como por terra seca. E quando eu estive no Mar Vermelho, eu já pensei nessa passagem e me perguntei onde eles teriam aqui atravessado. Como é bom saber que é verdade, é real. Vocês se lembram, lá vem um homem assim muito inteligente até o irmão Branham e disse, você sabe de uma coisa? Eles sequer atravessaram o Mar Vermelho. Sim, lá no mar, lá bem no fim, no Mar dos Juncos, onde a água chegava até os joelhos. Oh, então o irmão Branham disse, então eu não vejo um milagre, então eu vejo dois. Porque Deus afogou com tão pouca água todo o exército do faraó. Sim, é assim. É a fé também tem a resposta para as dúvidas dos incrédulos. Estamos do lado de Deus? Amém. Não podemos fazer outra coisa. Eu digo que estamos ligados a Moisés, todos os homens de Deus, com todos os santos que nos precederam. E se tivéssemos vivido nos seus dias, se tivéssemos, assim, marchado bem perto deles, na fé, teríamos testemunhado que estamos do lado de Deus. Pela fé, eles atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, enquanto os egípcios se afogavam ao tentar fazer o mesmo. Deus abriu o caminho para o seu povo, não para os seus inimigos, para o seu povo, para o seu povo. E quando os inimigos seguiram esse caminho preparado, pereceram nele. Poderíamos continuar lendo aqui. Pela fé, as muralhas de Jericó ruíram. Eu digo isso a um incrédulo, que aí tem que se dar 7 voltas ao redor, e no 7º dia 7 vezes, então é tocar nas trombetas, e de repente todas as muralhas caem. Sim, os incrédulos, eles têm tanta dificuldade de crer, não é verdade? Essa é a aflição. Mas nós podemos crer. Quem estava conosco em Jericó, quando vimos lá os restos das muralhas, só apenas alguns restos lá das muralhas de Jericó que ruíram, depois de terem sido arruinados depois de ter passado 7 dias ao redor delas e caído. Irmãos e irmãs, temos que chegar ainda ao ponto máximo aqui nessa noite. O que foi? Como aconteceu? A ordem divina foi cumprida. Foi feito aquilo o que o Senhor disse. Bem exatamente. 6 dias, uma vez, no 7º dia, 7 vezes. E na 7ª vez, então, os sacerdotes e os levitas e todos que ali estavam, cada um fez o que lhe foi ordenado e imposto. E o que eu devo dizer a vocês? O Deus vivo só precisava olhar para baixo do céu. E aconteceu porque Ele o havia falado, expresso. Uma palavra de Deus nunca pode ser quebrada, nunca pode ser retirada. Deus falou e nisso repousava a fé. E a fé levou a ação, assim, e a ação levou o agir de Deus. E assim, os filhos de Deus viram, os homens de Deus, o povo de Deus, eles viram a mão do Senhor. Vamos simplesmente aceitar isso assim, na fé também. Que lá onde nós agimos de acordo com a palavra e com a ordem do Senhor, Deus não pode fazer outra coisa senão confirmar, porque Ele já o disse. E Ele mantém a sua palavra. Antes cairia o céu, antes que a sua palavra me enganasse. Céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Ele, o Senhor, que enviou todos os seus servos e profetas, cedo e tarde. E nós, como está bem escrito no capítulo 12, nos vemos rodeados por tal nuvem de testemunhas. Vamos ter coragem para avançar e confiar no Senhor. Pedir a Ele que Ele nos conceda coragem e força para colocar a fé em ação
para que Ele possa cumprir e confirmar o que Ele prometeu. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Amém. Vamos nos levantar. Também o meu coração está movido a te agradecer, te adorar. Ó Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, Tu és o Deus vivo e não o Deus dos mortos. E nós não procuramos os vivos entre os mortos. Tu ressuscitaste. Tu falas, Tu ages, Tu salvas, Tu curas, Tu abençoas. Senhor, faz de nós uma congregação de fé bíblica, pessoas que sabem que estão sob a proteção do sangue. Dá-nos o selo do Espírito Santo, Senhor. Nós cremos a Ti e nós confiamos em Ti. Receba a gratidão pelas Santas Escrituras, pelos maravilhosos testemunhos que estão nela. Te agradecemos por essa noite. No nome de Jesus. Amém.